Senhor, obrigado pela vida do pastor Jorley, pela vida da Gláucia, do César, pela vida, Senhor, do Wesley, pela vida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos. Quero te louvar pela vida do Guilherme, da Patrícia, dos nossos coordenadores, dos nossos alunos, dessa família, Fé e Família, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender do Senhor. Usa o pastor Jorley como nosso professor nessa disciplina. Nós abrimos os nossos corações para receber do Senhor através dele como um canal de bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém e Amém. amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Pastor Jorley, a sala é toda sua. Tá. Obrigado, Precisando né? é só chamar. Tá. Eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é algo novo, algo diferente, algo que eu sempre quis, mas nunca tive a oportunidade de fazer. E eu quero agradecer a Glaucio, o César, que pensaram nessa situação, o Guilherme. O meu não está aparecendo? Guilherme, tá ok o som? Tá ok, tá ok. Eu quero agradecer a Glaucio, o César, o Guilherme, a Patrícia, são os coordenadores que estão em frente, né, na frente desse curso. A gente sabe que não é fácil. A gente vê o dia após dia, como eu tenho aqui uma aluna que fica aqui na minha casa, então eu vejo o que acontece dia após dia. Então eu sei que não é fácil, eu sei que o Senhor tem ministrado ao coração de vocês e tem falado muito forte para que vocês continuem no trabalho que o Senhor entregou em suas mãos. A inovação, a renovação, aquilo que será feito daqui para frente, o Espírito Santo já tem o que falar, o que fazer. Então, que vocês creiam, que vocês estejam realmente firmados no Senhor. Não na vontade, nem na capacidade, não naquilo que vocês conhecem, mas naquilo que Deus tem colocado na mão de vocês, que é exatamente isso que nós vamos dizer aqui, vamos falar nessa matéria. Eu quero agradecer ao pastor Luiz e a pastora Luciane, que talvez falou, vamos fazer, vamos dar uma oportunidade, vamos estar ali junto. Eu quero agradecer vocês e, de coração, quero dizer que estarei dando o melhor de mim, daquilo que eu busquei, daquilo que eu estudei, daquilo que eu sei da minha experiência de vida. O meu desejo é que vocês aprendam e que eu aprenda muito mais com vocês, porque quando nós ministramos, quando nós falamos, nós aprendemos muito mais. Eu tenho um jeito um pouco mais simples, um pouco mais despojado, um pouco mais participativo. Eu prefiro a participação, eu prefiro que vocês falem, que vocês estejam atentos àquilo que nós estamos dizendo, que algo se sair, algo diferente daquilo que você pensa, exponha para nós. Vamos colocar à mesa, vamos colocar em frente, para que nós possamos aprender junto. Nós não temos toda a verdade, mas temos sim a palavra de Deus, temos o Espírito Santo que nos orienta e que nos fala, tá certo? Nós temos muito o que ler, temos muito o que falar, e eu sei que Deus vai trazer a nós um entendimento e vai trazer a nós uma direção correta, tá certo? Vamos partir, quem já está com a sua apostila, quem está com o seu material, vamos partir para esse primeiro item. Primeiro, antes de falar isso, eu até falei com a Glaucia, eu gostaria de mostrar esse livro para vocês. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, é um livro que eu indico. Eu estou lendo, li boa parte dele para a gente trabalhar em cima desse assunto. Eu achei interessante o título dele, que é o Aconselhamento a partir da cruz. Nós não temos como não voltar no nosso pensamento, voltar àquilo que nós temos de entendimento, de aconselhar, de falar de Deus, se não for através da cruz. Então, eu achei o título muito apropriado, o título muito correto para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Então, se você puder adquirir, adquira. Nós procuramos, eu mais a Glaucia, nós procuramos, ou a Glaucia procurou, né? Se tinham em PDF, mas não tem ainda, porque é um livro novo. Então, se você puder adquirir, é bom. Tem uns textos muito maravilhosos, tem um ensinamento muito interessante aqui. Então, nós vamos começar. Propósito do aconselhamento bíblico. Aí eu sempre gosto de dizer assim, eu sempre gosto de falar o que é aconselhamento. Qual a definição de aconselhamento? A palavra de Deus, ou aquilo que nós buscamos, aquilo que nós temos de entendimento aqui, diz assim, o principal é mostrar às pessoas como ter vida abundante.
Aconselhamento é levar a pessoa a reconhecer isso, é levá-las a encontrar uma caminhada de vida eterna prometida por Deus. Aquilo que Deus tem prometido para nós, aquilo que Deus tem falado para nós. Aconselhar leva a pessoa a entender o que é Deus, o que é a palavra de Deus, qual a direção, o como levar. Por quê? Porque nós, como conselheiros, fazemos isso. E eu quero abrir um parênteses para dizer a respeito do que vocês já estudaram até agora. Nós estamos na última matéria do curso. Então, assim, vamos dizer que seja a cereja do bolo, seja o encerramento, mas tudo que você estudou, tudo que você passou, tudo que você viu, tudo que você teve de ensinamento, vai desaguar aqui dentro do aconselhamento. Não será diferente. Que seja homilete, que seja hermenêutica, que seja exegese, que seja o que for, teologia bíblica, qualquer coisa que você estudou dali para trás, vai desaguar aqui. Porque o nosso objetivo em aconselhar é o objetivo de trazer a pessoa, de buscar a pessoa de onde ela está, de uma situação difícil, de uma situação complicada, e trazer para uma situação melhor, trazer para um equilíbrio de vida. Aconselhar nos traz exatamente isso. E quando nós fazemos, e quando nós aprendemos, quando nós falamos com as pessoas, quando nós aconselhamos as pessoas, nós aprendemos muito. Porque cada situação que passamos e cada situação que nós vivemos, nós tiramos dali uma lição. E mais à frente, com certeza, nós passaremos a outras pessoas aquilo que nós passamos. Mas, quando nós estamos ajudando alguém, nós também aprendemos com aquilo que a pessoa está passando. Por que nós aprendemos? Porque o Espírito Santo ministra sobre a nossa vida. Se ele ministra sobre a nossa vida para que nós possamos falar com a pessoa, para que nós possamos orientar a pessoa, não tem como você ser uma pessoa, ser um ser que está ali do nada, neutro. Não tem como ser assim. Então, nós aprendemos. E aprender é algo que nós nunca deixaremos de ter. Nós vamos aprender enquanto vivemos nessa terra. A cada tempo, nós aprendemos. A própria palavra de Deus fala que ela se renova a cada manhã. E se renovando a cada manhã, ela está nos ensinando a cada momento. E aí eu quero trazer para você um objetivo, uma meta de Jesus na vida dele. Quando nós olhamos para Jesus e vemos o trabalho que ele fez, o ministério que ele exerceu na terra, ele foi voltado para pessoas. Ele não foi voltado para prédios, não foi voltado para uma política, não foi voltado para nada disso. Ele foi voltado para pessoas, para o ensinamento de pessoas. Se você olhar apuradamente a palavra de Deus, desde lá o Gênesis até o Apocalipse, com exceção de algum ou outro texto, você vai ver ali dentro, inserido naquele texto, um aconselhamento. Você vai ver inserido dentro do texto um direcionamento para a pessoa, para nós, para aquele que nós ensinamos, um direcionamento de Jesus para nós, um direcionamento de Deus para nós. Eu gosto muito do texto do Deuteronômio, capítulo 28, que fala sobre buscar a palavra de Deus e não buscar a palavra de Deus. Andar na verdade, ou andar na mentira, ou andar no bem, ou andar no mal, tanto faz. Mas eu gosto muito daquele texto, porque ele nos ensina qual é o propósito de quando nós estamos andando na palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, aquilo nos leva. E quando nós não fazemos aquilo, nos leva a outra situação. Isso é aconselhar. É trazer a pessoa ao entendimento daquilo que ele precisa fazer. E Jesus tinha duas metas. Talvez você tenha a ideia de outras metas, mas eu trouxe duas metas que Jesus teve no ministério dele. Vida abundante na terra. Trazer para nós, como seres humanos, uma vida abundante na terra. E a outra meta é uma vida eterna no céu. Então, quando você olha o ensinamento de Jesus, você vê ali o que ele está falando, as situações, você vê ali as parábolas, você vê exatamente isso, que ele está te direcionando a caminhar melhor nessa terra. Mas, acima de tudo, dentro do ensinamento, ele está te ensinando que você tem a vida eterna. Que você pode, através desse caminhar, de um elo entre um e outro, você ter a vida eterna. E isso é importante. E nós continuamos aqui na apostila. Capacitar o crente para viverem para a glória de Deus. Esse é um dos objetivos do aconselhamento. O principal alvo do aconselhamento bíblico é a glória de Deus. Irmãos, não temos como nós aconselharmos, ajudarmos, buscar as pessoas, nos dispor
a ajudar pessoas se isso não for para redundar a glória de Deus. Se isso não for para levar a que Deus seja glorificado através daquilo que nós estamos fazendo. Então, o aconselhamento bíblico ele não traz para você algo pessoal para a sua glória ou para a sua honra. Não. Tudo isso é para Deus. E quando nós, como servos de Deus, estamos dessa forma, traz exatamente isso para que nós possamos fazer. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, irmãos. Eu estava olhando uma outra página aqui, essa página é desafios e fundamentos do aconselhamento bíblico. É esse que é o correto. Desculpa, tá bom? O que significa aconselhamento? Na psicologia, é a forma de assistência cujo objetivo é prevenir ou resolver problemas psicológicos. Os pastores que são psicólogos já sabem que o texto é mais ou menos esse. Mas para nós cristãos, é dar estímulo e orientação às pessoas que estão enfrentando perdas, decisões difíceis, desapontamentos pela ótica da cruz. Então, esse é o nosso desafio, quando nós nos propusemos a aconselhar, quando nós nos dispomos a aconselhar. Você precisa levar a pessoa, diante de perdas, decisões difíceis, a uma ótica da cruz. Este aconselhamento precisa ser centrado em Cristo, na salvação, na igreja e na Bíblia. Nós vamos ver mais à frente que a Bíblia tem um papel, a igreja, ela tem um papel fundamental no aconselhamento, que a Bíblia ela é a base de tudo, para tudo isso que nós estamos falando e que nós vamos falar daqui para frente. E que Cristo é o todo desse aconselhamento, porque ele é a obra completa de tudo para nós. Tá certo? O texto diz assim para nós, desafios do aconselhamento bíblico. Provérbios, capítulo 20, verso 5, diz assim, como águas profundas são o propósito do coração, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O propósito do coração nem sempre estão na superfície e precisam ser reconhecidos como um grande desafio ao aconselhamento. É preciso captar a revelação aqui exposta por detrás de ações, atitudes, posturas, sentimentos, comportamentos, a propósitos enraizados nas profundezas do coração humano. Eles são considerados neste texto como águas profundas. Vejam-se, portanto, alguns desafios urgentes que exigem nossa capacitação para o exercício do aconselhamento bíblico. Você percebe que não é algo simples, que o aconselhamento não é algo que você vai ali e faz do nada. Não é assim. Nós vamos ver mais à frente que existe toda uma estrutura, existe toda uma técnica, existe toda uma maneira de se fazer, de se portar e de estar diante da pessoa. Resistir à tentação de dar apenas com aspectos superficiais da vida cristã. Esse é um dos fatores que nós precisamos entender e precisamos compreender em relação a aconselhar. Há um tipo de atitude sorrateira e antibíblica que necessita de confronto por cristãos maduros. Irmãos, aí eu quero abrir um parênteses aqui. Cristãos maduros. O que significa? Quem pode? Alguém? Agora eu quero participação. Quem pode dizer para mim o que é um cristão maduro? Eu tenho aqui 5 situações que falam a respeito de cristãos maduros. Mas o que você pode me dizer a relação disso? Cristãos maduros. Alguém pode me falar alguma coisa? Um de cada vez? Pastor, tá bom? Pastor, eu acho que a primeira coisa de um cristão maduro é uma conversão genuína. A gente ouve muito uma palavra, assim, até deselegante, mas muito coloquial no mundo cristão, fulano desviou. Uhum. Né? A gente ouve essa palavra. É meio estranho, né? Porque se a pessoa realmente foi convertida, teve um encontro genuíno, uma experiência, ontem a palavra foi sobre experiência genuína com Deus, isso é maturidade, né? Isso. Não é ficar dentro de igreja, não é filho de crente, não é crentinho, não é crentinho, Deus neto, né? Então, assim, maturidade é toda essa trajetória, essa vivência genuína com o Senhor. Isso. Abre ela para você ver lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 12. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Eu fiz algumas anotações aqui, mas até minha letra é difícil. Olha bem, o cristão maduro, uma das coisas que eu trouxe aqui, o cristão maduro, ele tem uma firme convicção da sua fé. Isso é o que a mestra Glaucia estava falando agora há pouco. Ela tem uma firme convicção da fé dela. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim,
Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, assim, uma das características do cristão maduro, e nós precisamos passar por isso aqui para falar sobre aconselhamento, porque não tem como você aconselhar se você não for maduro. Se você não tiver base. E Timóteo fala sobre isso. Você tem que ter convicção da sua fé. Porque, irmãos, hoje em dia está muito fácil a informação. Oi, alguém chamou aí? Hoje em dia está muito fácil a informação. E quando nós temos muita informação, muita coisa aparece do que é correto e do que é errado, do que é certo, do que é desviado daquilo que nós temos como entendimento da palavra. Então, você precisa ter convicção da sua fé. E outra característica, está fundamentado na prática da Bíblia. Ele está fundamentado nisso. Ele pratica aquilo que ele lê, ele pratica aquilo que ele ouve, ele pratica aquilo que ele vê, que o Senhor mostra, aquilo que o Espírito Santo ministra, ele precisa ter esse fundamento, a palavra. Porque se nós não tivermos um fundamento da palavra, como nós faremos? Se nós aconselhamos a partir da Bíblia, se nós aconselhamos a partir do que o Espírito Santo nos mostra, nos fala, nos inspira, como será isso se nós não tivermos um fundamento dentro da palavra de Deus? A nossa vida tem que ter prática. Esse fundamento traz prática de vida. Se nós não tivermos prática de vida, não seremos cristãos maduros. Seremos cristãos ainda. Claro, nós somos em desenvolvimento, mas tem aqueles que estão ainda até hoje, acho que o pastor Luiz falou ontem, até hoje ainda tomando leitinho, até hoje ainda tomando aquelas situações e vivendo picuinhas, vivendo situações tão corriqueiras, tão banais, tão rasas, que como você chegará a uma pessoa para aconselhar? Não tem jeito. Então, você precisa ter essa prática. É aperfeiçoado pelas provações que ele passa, pelas tribulações. Abre lá para você ver em Tiago, capítulo 1. Olha para você ver o que diz Tiago. Pastor Jorley? Oi. Fala, pastor. O senhor, esse texto primeiro que o senhor falou a respeito de Paulo, lá em Timóteo, né? Uhum. Ele é muito forte, porque o senhor vê que Paulo mostra a Cristo. O conselheiro, ele não tem palavras pessoais. Ele não tem palavra própria dele. Entende? Um dos fatores que eu admiro o apóstolo Paulo, ele mostra Cristo. Sempre. O conselheiro, ele tem que levar, a sua introdução foi perfeita, porque Cristo é o centro. As pessoas vêm com todas as dificuldades, e a psicologia, uma das coisas que me chamou a atenção na psicologia, a psicologia trabalha em Jung, trabalha Freud, são esses os pesquisadores da psicologia. E nós, cristãos? Nós temos que levar as pessoas, o conselheiro, a levar as pessoas a observar a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, ela vai ter a verdadeira resposta, o verdadeiro ensinamento. Então, essa fala do apóstolo Paulo, eu não estou aqui. O senhor pode repetir, por favor, o que o senhor falou? Acho que está em Timóteo. 2 Timóteo 1, 2. Deixa eu pegar aqui, pastor. Estava lá no outro texto. 1, 12. Diz assim, ó. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, assim, nós precisamos ter a base nossa. Eu preguei esses dias para trás a respeito da vida. Mas o aspecto central daquela pregação foi exatamente isso, base. Porque se nós não tivermos base, e tudo isso que vocês aprenderam, tudo isso... Me perdoe, é porque me ligaram aqui e me desconectaram. Tudo isso que nós... Pastor, aqui, pastor. Tudo isso que nós aprendemos no decorrer da vida, tudo isso que nós aprendemos nos sofrimentos, e isso eu vou falar que é uma das características também de uma pessoa que ele já está maduro, tudo isso que nós aprendemos, ele serve como base para nós.
E a base, ela é importante para dar sustentabilidade a tudo aquilo que vem depois. Fala, pastor. O senhor quer falar algo? O senhor quer que eu repita o texto que o senhor falou? O senhor pediu? Então, vamos lá. Como eu disse, uma terceira aspecto é que ele é aperfeiçoado pelas provações e o seu caráter é provado através da tribulação. Então, lá em Tiago, alguém abriu aí? Então, Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. 2 a 4. Ele diz assim, ó, veja bem, ele é aprovado aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Veja bem como o conceito de Deus, como aquilo que Deus nos ensina, é totalmente o contrário daquilo que nós vemos no mundo. Tem nada a ver. Imagina se você vai chegar para alguém e falar assim, ó, fica alegre porque você está passando por provações. Fica feliz. Não, esse conceito é um conceito de Deus para nós. E aí ele diz mais à frente, no verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, assim, a aprovação, a tribulação, ela traz isso para nós. E como conselheiros, nós precisamos ser maduros ao ponto de que, quando chegarmos a uma situação, quando nos depararmos com uma situação difícil, nós temos a maturidade para poder seguir em frente. Porque vocês vão ouvir, nós ouvimos coisas que pastor Luiz, aqueles que têm mais tempo de aconselhamento, sabe, se ouvem coisas que tem hora que dá vontade de sair correndo. Tem hora que você dá vontade de falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas nós precisamos ser maduros ao ponto de quando nós ouvirmos, de quando nós nos depararmos com a situação, nós continuarmos em frente. Por quê? Porque a nossa base não é aquilo que nós pensamos. A nossa base é a palavra de Deus. Um quarto aspecto que eu falo é ter comunhão com os irmãos. Abra lá para você ver. Em Romanos, capítulo 15, verso de 1 a 3. Romanos. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insulta caíram sobre mim. Para você ver que a ótica de Deus, a ótica do ensinamento nosso é diferente da ótica do mundo. Não tem como você andar nessa situação, andar aquilo que o mundo te ensina. Então, nós precisamos ser maduros. Eu não vou seguir adiante, porque tem mais 8 situações aqui. Eu vou deixar mais para frente, depois a gente fala. Cristãos maduros. Essa atitude, muitas vezes, não é afirmada de forma clara, mas aparece no contexto da reflexão sobre aconselhamento. O aconselhamento bíblico seria um tipo de ajuda para os aspectos superficiais da vida cristã, apenas ligado aos aspectos espirituais, por assim dizer, ao relacionamento do homem com Deus. E não é só isso. Irmãos, o aconselhamento bíblico ele é mais profundo, ele vai mais além. É igual nós estávamos falando aqui no começo. Se a psicologia traz uma assistência cujo objetivo é prevenir ou resolver problemas psicológicos, o aconselhamento ele vai muito além disso. Além de ele resolver essas questões, além de direcionar a questão psicológica, além de direcionar a questão espiritual, ele também te direciona na sua questão familiar, direciona na sua questão de relacionamento, de compartilhamento, de tudo aquilo que você pensar em relação de vida, o aconselhamento ele entra. O aconselhamento ele tem o papel dele fundamental nessa situação. Então, nós precisamos ter bem claro em nossa mente que não podemos andar ou focar em nosso aconselhamento em algo superficial. Ele é mais profundo. Ele vai mais fundo daquilo que nós pensamos. Então, assim, quando você se propõe a aconselhar, você se propõe a doar. Se você olhar a mensagem de Cristo para nós, é exatamente isso. Ele se doou o tempo todo. Em toda a doação, em tudo aquilo que ele fez para nós, ele nos ensinou isso.
Eu venho falar com vocês, eu venho te mostrar um novo caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou isso. Tudo que ele era, tudo que ele nos mostrou foi justamente para isso, para doar dele para nós. Quando você chega a uma pessoa te procura para um aconselhamento, isso que acontece. Você precisa se doar. Aqui em casa é assim, um pouco diferente. A Luciene tem um jeito mais, não sei se ela está aí na aula, mas ela tem um jeitinho um pouquinho mais manso, tem mais paciência, ela segue mais adiante, ela anda, a gente fala para andar 1 milha, 2 milhas, vai até 10 milhas, 15 milhas mais à frente. Eu vou um pouquinho mais rápido, eu prefiro que as coisas andem um pouquinho mais acelerado, que a gente mostre a situação, que a gente fale diretamente aquilo que é preciso fazer, e aí a gente deixa com que a pessoa faça. Irmãos, uma coisa que é interessante, nós precisamos aprender como servo de Deus, como aqueles que seremos agora formadores de opiniões, seremos aqueles que estarão à frente, que darão aulas daqui a pouco. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer, não podemos ser muleta de pessoas, não podemos ser a base para as pessoas. Não, a base é Cristo. O suporte, o sustento é Cristo. Não somos nós. Normalmente, no aconselhamento, acontece isso. Você começa a aconselhar uma pessoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 500 vezes, e as situações continuam do mesmo jeito. Eu tenho certeza que muitos já passaram por experiências semelhantes. E aí, isso traz um desgaste muito grande. Isso traz uma dor no coração muito grande, porque você não vê o trabalho evoluindo. Por isso que eu entendo, e sempre busquei de Deus a situação que, ao aconselhar, ao falar à pessoa a direção, ao falar à pessoa o que ele precisa fazer, direcionar através do Espírito, através da palavra, que ele faça. O pastor Luiz fala isso muito, e eu comungo com essa palavra que ele fala. Eu não posso definir a sua vida. Eu posso te orientar, eu posso te direcionar, eu posso, através da palavra de Deus, falar, faz isso, ó, aqui, ó, na palavra de Deus diz isso aqui, mas você decide fazer. Se você fizer, igual está lá em Deuteronômio, se você fizer o bem, você vai adquirir isso. Se você fizer o mal, você vai adquirir isso. A escolha é sua. Eu entendo, irmãos, que no aconselhamento nós precisamos ter esse discernimento no momento de continuar ou parar, ou dar uma pausa para que a pessoa ande, para que a pessoa fale. As pessoas que eu aconselho, as pessoas que eu procuro orientar, eu sempre deixo dessa forma. Deixa eu falar, pessoa. Eu vou te orientar, eu vou falar com você, mas você vai caminhar. Nós vamos andar junto em oração? Podemos andar junto em oração e vamos andar junto em oração, mas você caminha. Eu estou de olho em você, estou olhando, se precisar, eu estou aqui. Vamos junto? Vamos junto. E aí a gente caminha. Pastor Jorley? Oi. Tem 2 alunos com a mão levantada aqui, a Valéria e a Cris. Elas estão querendo falar, se eu não me engano. Ah, tá. Então, a Valéria. Vamos Oi, lá. Não, deixa a Valéria falar. Não, pelo amor de Deus, gente. Gente, mas como é que pode, gente? Isso é preconceito. Um beijo no seu coração. Meu pastor, é uma das aulas que eu mais estava esperando, sabe? Era essa aula. Uhum. Talvez eu queria falar lá no começo, mas eu ainda quero falar isso. Talvez até já passou a oportunidade, a hora, mas isso mesmo eu quero falar. Quando o senhor estava falando sobre aconselhamento, e vem algo muito em mim que eu aprendi há muito tempo, não pelo outro, mas pelo tudo que eu vivi. A graça de Deus, né? Que a graça de Deus ela é um favor concedido a nós pecadores. E merecido. Durante muito tempo, eu sempre vim de um lar cristão, então cresci dentro da igreja evangélica, e muitas das vezes eu ouvi muitos aconselhamentos doloridos, sabe? Que machucou muito. E eu vejo assim que a partir do momento que você entende a graça de Deus na sua vida, você consegue transmitir isso. Você consegue olhar no outro com graça e com misericórdia, da mesma forma que o Senhor te viu. E que o Senhor te concedeu a graça e a misericórdia. Então, eu vejo assim, por mim, por a oportunidade que Deus me deu de eu reconstruir a minha vida, ter uma família, e muitas das vezes não é olhado com misericórdia isso. É como se errou,
tem que viver no inferno pro resto da vida. Não vê uma oportunidade, não vê a graça. E quando a gente vê essa graça, a gente consegue transmitir ela. Eu falo que hoje eu vivo pela graça. E por eu viver pela graça, eu consigo ver a graça na vida do outro. Quando uma pessoa vem que cometeu uma falha, não olhar com aquele olhar de condenação, mas ver a graça, porque do mesmo jeito que a graça vem na minha vida, ela vai na graça na vida do meu irmão. Então, eu vejo isso com muita força. E eu queria muito ouvir de você o que o senhor pensa sobre isso. Porque é algo que eu vivi, aprendi, e hoje eu creio nisso. Que quando você entende verdadeiramente a graça, você não vá com acusação, com maneira cruel na vida do outro. Você vai com graça. Você vai com misericórdia, porque essa mesma graça e misericórdia atingiu sua vida, atinge a vida do outro. Então, eu gostaria muito de ouvir do senhor o que o senhor tem para falar sobre isso. Sim, Valéria, eu entendo dessa forma. Eu falo para algumas pessoas lá no serviço assim, eu posso falar para alguém que ele é feio? Posso. Mas eu tenho maneiras de falar que a pessoa é feia. Eu posso ser duro, enxergar e falar, meu amigo, você é horroroso. Você tem nada, tem jeito para você. Mas eu posso chegar para ele e falar, olha, deixa eu falar uma coisa para você, você tem falta de beleza. Eu entendo que quando você vai diante de uma situação, como você está falando, que você passou, e eu acabei de dizer agora há pouco, que tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós aprendemos no dia a dia, na nossa vida, ele é base para nós, para ser exercida hoje. No seu caso, como pastora, como líder de casais, mais ainda. Porque tudo aquilo que você passou está inserido dentro do seu ministério hoje. Tudo, sem exceção. Então, o que eu entendo quando você aconselha uma pessoa dessa forma? Ir de brutalidade, ir de palavras duras? Não, claro, nunca. Jesus nunca nos mostrou isso em primeira face. Mas você compreende também que se você continuar numa situação de uma maneira simples, calma, sossegada, amorosa, e aquilo não surtir um efeito, precisa mudar a maneira de se falar, precisa mudar a ação. Existe um ditado que diz assim, se tem ações iguais, ações iguais, e você faz situações iguais, ações iguais, os seus resultados serão iguais sempre, e não mudarão. Mas se você tem, você vai ter um resultado diferente. Eu digo que você pode ter resultado para melhor ou para pior, mas ele terá um resultado diferente. Então, assim, eu entendo que no momento precisa ter o discernimento. Por isso que nós precisamos ter a unção de Deus, nós precisamos ter a unção do Espírito Santo para aconselhar, ser embasado na palavra. Porque você pode, em um momento, a gente diz assim, um momento dá um tranco, mas no momento você afaga. Eu creio nisso, que até porque eu creio que sim, sim, não, não, né? Não tem como mudar. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Mas quando eu digo isso, pastor Jolei, eu falo, mas eu também me considero uma pessoa muito firme, às vezes até dura. Quem caminha comigo sabe. Mas o que eu falo mesmo é do favor da graça mesmo, sabe? É de entender e olhar a situação do outro com misericórdia e saber que Deus é Deus de milagre e Ele pode mudar a história. E quem é que pode impedir de Deus mudar a história? Só eu mesma. Só tem uma pessoa que pode impedir da minha história não ser mudada, eu mesma, porque o Senhor, Ele sempre vai querer dar o melhor para mim, Ele sempre vai olhar comigo com graça. Sim, mas a palavra de Deus não fala que essa palavra ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para exortar, tudo isso dentro da graça. A graça não significa que você é só, vamos dizer uma expressão assim, é só amabilidades. Não, a graça significa que você caminha correto, que você caminha dentro da palavra, você caminha dentro daquilo que Deus propôs. Se é um momento, eu gosto de falar para você, se é um momento de ser mais duro, se é um momento de ser mais leve. Agora, isso depende do discernimento do momento que está. Imagina se você vive essa graça, só a graça, no sentido de que você entende que precisa ser sempre em amor, sempre, isso aí já está embutido em nossa vida, né, Valéria? O amor precisa ser algo
em nós. Não é algo que a gente vai... Não, é algo em nós. Tem que estar intrínseco, tem que estar ali arraigado em nosso coração, amor. Por quê? Porque Deus é amor. Se Ele está em nós, então nós precisamos também ter amor. E o amor não significa que você não vai corrigir. Não significa que você não vai exortar. Não significa que você vai falar um momento mais ríspido. Não, não significa isso. Amar também é corrigir. Amar também é levar a pessoa a um entendimento diferente daquilo que ela precisa naquele momento. Eu entendo a graça. A graça é muito claro na minha mente. A graça é um favor imerecido. Ponto. Eu vejo a graça como um amadurecimento. Ele é um favor imerecido. É aquilo que você... Porque se nós formos olhar, Valéria, aquilo que nós somos, nós deveríamos estar na cruz. Você deveria estar morto, eu morto, todo mundo lá na cruz. Mas a graça não nos deixa acontecer isso. Porque ela nos dá o privilégio de ter a vida. Mas não significa que ela não nos dá também a responsabilidade de caminhar correto. Não nos dá a responsabilidade. Sim, exatamente. De uma Até maneira porque, correta. pastor Joelei, quando nós entendemos a graça mesmo, acabou isso tudo. Isso. Quando nós entendemos a graça, meu Deus. Quando nós entendemos a graça, vamos falar como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Nós Mas tá bom, a graça. obrigada. Tá bom. A Cris estava querendo falar? A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor. Eu só queria, assim, no início da aula, o senhor falou em questão de levar a pessoa, né, para a pessoa, a gente não falar de nós mesmos, mas sim aconselhar dentro da palavra. E às vezes, assim, acho que todas as vezes que nós somos procurados para aconselhar alguém, as pessoas veem em nós a graça do Senhor, né, como o Senhor mesmo disse, a graça de Deus sobre nós. Nós somos exemplos, né, para as pessoas. E eu queria me desculpe os meus irmãos pela pergunta, mas eu queria, assim, como fazer numa questão, por exemplo, eu estou passando por um problema e vem uma pessoa me pedir aconselhamento dentro daquele problema que eu estou passando. Às vezes né, isso é de mim, às vezes eu me sinto assim perdida. Por exemplo, vamos supor, eu passando uma dificuldade, né, um problema em questão de criação de filhos. E aí chega uma irmã e me pede aconselhamento sobre isso. Eu fico assim pensando, eu falo, meu Deus, e agora? O que eu falo? Né? Porque às vezes a gente eu me sinto perdida. Cris, a gente tem que ser... Vai você e a irmã para a Bíblia. Isso. A gente tem que ser muito sincero nessa hora. Porque é um dos aspectos... Esse foi o pastor que falou, foi eu não. Não vou levar corpo para o senhor. Cris, a gente tem que ser muito sincero quando nós somos procurados para um aconselhamento. Por exemplo, se eu não tenho capacidade, eu não tenho, no momento, algo para contribuir, eu tenho que ser honesto e falar, minha mãe, eu não consigo te ajudar nisso aqui. Mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar assim, assim, assim. Eu entendo dessa forma. Por quê? Porque se eu colocar algo que eu não vivo, se eu colocar algo para a pessoa, ensinar algo que eu não vivo, isso é furada. Isso vai levar até daqui ali e acaba de novo. Mas se eu vivo aquela situação, e eu acabei de dizer agora há pouco que tudo que nós passamos, ela serve justamente para a base de aconselhamento, porque nós vamos aprendendo a como vencer, nós vamos aprendendo a como superar aquelas situações. Quando nós aprendemos, nós podemos ensinar. Aquilo que nós vencemos, nós nos tornamos mestres naquilo. Correto? Então, assim, eu penso que se eu passo o problema com criação de filhos, e a pessoa vem procurar, eu falei, irmã, vem cá, vamos nós dois ali no lugar, vamos ali na Valéria, que a Valéria vai nos ensinar como criar filhos. Vamos lá entrar aqui no curso para aprender a criar filhos? Vamos nós dois, então. Nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser corretos nesse sentido. Nós não somos super-heróis, nós não sabemos tudo, nós não temos todas as respostas, nós não somos o santo do santo, nem perto disso,
Eu acho que talvez o S, a gente chega nele aí, quem sabe, olha lá, na voltinha do S. Então, assim, quando nós somos sinceros, nós somos honestos nesse sentido, eu creio que isso surte um efeito muito maior do que se a gente for fazer algo que a gente não tem capacidade para aquilo. Entendeu? Amém. Eu acho que a direção é essa. Vamos junto aprender. Ponto. O pastor falou agora há pouco, quer dizer, as duas para a Bíblia. Mas é uma brincadeira, mas o correto é esse. Como eu disse agora há pouco, para um aconselhamento, nós precisamos ter a unção de Deus. Se o Espírito Santo não nos dá a unção de falar, nos dá a unção de direcionar, porque não sei se vocês têm essa experiência, mas a experiência ela é tão interessante quando você começa a conversar com a pessoa, quando você começa a aconselhar uma pessoa, que as palavras, elas vêm. E aquilo vem dentro daquilo que você já aprendeu, dentro daquilo que você já viveu. As situações que você já nunca, há muito tempo, não lembrava mais, aquilo vem à tona. Isso não é de nós. Não somos nós que estamos tendo a capacidade de ir lá buscar isso, não. O Espírito Santo vem trazendo. E vai ensinando, e vai mostrando à pessoa aquilo que ela precisa aprender. Então, acho que o mais correto, Cris, é nós sermos honestos. Ser sinceros. Conosco mesmo e com as pessoas, né? Pastor, o senhor falando aí, até a pergunta da Cris é bastante oportuna, esse encerramento seu é crucial, porque as pessoas, quando vêm procurar um conselheiro cristão, isso pesa, porque o conselheiro cristão, ela quer ouvir, na verdade, a respeito de Cristo. Se eu não vivo, fica difícil de eu falar de algo gostoso se eu não comi, se eu não vivenciei. E esse trechinho do senhor a respeito da dependência do Espírito Santo, eu lembrei do primeiro desafio de Salomão, quando aquelas duas mulheres vieram procurá-lo a respeito dos filhos que morreram. Porque pode acontecer, às vezes acontece na questão do casal, mas pode acontecer como duas pessoas que têm um conflito, de você não saber quem é que está falando a verdade. Isso. De quem é que está sendo sincero. Como é que você vai descobrir isso se você não é onisciente? Então, esse princípio da dependência de Deus, do Espírito Santo, eu falo por mim, eu não começo nenhum aconselhamento sem convidar o Espírito Santo para participar dele. Porque tem coisa que o Espírito Santo traz que jamais a gente conseguiria entender, sobretudo pessoas que às vezes vêm nos procurar, que nós não convivemos com elas, pessoas de longe. Então, como que você vai aconselhar essa pessoa a respeito da palavra se você não trouxer, não ser dependente do Espírito Santo? Então, esse princípio que você falou aí, essa dependência, a gente não pode deixar nunca. Era isso que eu queria comentar. Exatamente. Outra coisa, Cris, pode acontecer situações que nós estamos passando, e eu estava vendo até o César escreveu aí agora há pouco, eu estou doente, tem várias pessoas doentes que me procuram para orar. Acontece isso mesmo. Mas se chega até você e há a unção, e há o discernimento, por que não falar? Eu lembro que tinha uma situação na igreja, não nessa igreja, na igreja, na outra, porque eu era membro, eu estava passando uma dificuldade financeira que é algo assim, fora do comum. E foi bem num dia de um culto de ministração de finanças. E o pastor falou, pastor Jorley vai orar. Não, o Jorley não era pastor, o Jorley vai orar por finanças, vai orar para Deus abençoar a vida de você. Eu falei, eu? Como assim? Eu? Mas, irmãos, pensa bem, se Deus não me ensina a dependência dele, em todos os sentidos, não me ensina a dependência dele em tudo aquilo que eu vou passar, em tudo aquilo que eu viver, em tudo aquilo que dali para frente eu vou ensinar, como que eu vou fazer? Se nós queremos ser servos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Se nós queremos aconselhar, nós precisamos ter a unção do Espírito. Nós precisamos buscar na palavra. Como eu disse, uma das características do conselheiro é ele estar embasado. Ele precisa estar embasado. Porque tudo que você fala pode até passar por você, mas a base de tudo é a Bíblia. A base de tudo está na palavra.
ela precisa ser a regra para tudo daquilo que você vai dizer. A experiência fala, aquilo que você passou fala, aquilo que você conseguiu vencer fala, mas a palavra é quem edifica, é ela quem sara, é ela quem faz com que a pessoa mude, converta de lugar, porque a vida está nela, não está em nós. Não está na nossa palavra simplesmente, mas está na palavra de Deus. Então, isso é importante, é bom. Eu gosto que vocês perguntem justamente para isso, para a gente ir levando o assunto para dentro daquilo que você tem a dificuldade, para dentro daquilo que você tem o problema de chegar às pessoas, tá certo? Mais alguma pergunta? Você quer falar, pastor Júlio? Oi? Pastora Luciene quer falar. Ah, tá. Tá. Depois eu falo, pastor. Tá bom. Oi? Eu te Oi, conheço. quanto tempo? Eu te conheço também. Eu queria comentar algo sobre esse assunto, e eu percebo assim, há uma diferença, o meu pensamento, há uma diferença entre a pergunta da Cris, né, e a posição do César. A questão da Cris é algo que nós precisamos saber, né, em relação aos nossos filhos. A Bíblia nos ensina como criar os nossos filhos. Então, a partir daí, nós vamos aconselhar outras mães. Se nós não estamos preparadas, foi o que o professor falou, né? O pastor Jorley disse, nós devemos procurar ajuda juntas. A questão da saúde, a questão financeira, eu fui muito ministrada há muitos anos atrás, eu também tinha muita dificuldade. Eu li um livro, e a senhora era da família Fogli. Eu nunca esqueci. Essa mulher, ela estava acamada, ela cheirava mal, mas havia uma unção sobre a vida dela de cura. As pessoas a procuravam para ela orar e as pessoas eram curadas, mas ela mesma não era curada. Mas ela tinha um discernimento, ela tinha uma intimidade com Deus, não dependia do comportamento dela, dependia de quem era Deus na vida dela. Então, ela sabia quem era Deus na vida dela e ela sabia da unção que Deus tinha colocado sobre a vida dela. Então, ela tinha autoridade para ministrar sobre cura. Isso aconteceu também com a minha sogra, antes de falecer. Ela doente, eu cuidava dela, as pessoas procuravam ela para ela orar por cura, por enfermidades, e as pessoas eram curadas, e ela não. Mas eu perguntava para ela, porque eu estava em crise, né, como o Jorley disse, nós enfrentamos juntos, minha sogra, mas como assim, só ora a pessoa é curada? Mas a senhora mesmo não é curada. Ela falou, minha filha, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus. Ele é quem faz. Se ele usou uma mula, quem sou eu para ele não fazer na minha vida? Eu tenho fé para que as pessoas sejam curadas. Então, eu queria deixar esse posicionamento, eu acredito dessa forma, que quando nós somos ungidos, né, temos o dom, né, César, você, por exemplo, que passa por enfermidade, pessoas enfermas te procuram para que você ore. Se você tem autoridade, se você tem convicção da sua fé, do seu chamado, e a autoridade está sobre você, a unção de cura está sobre você, você pode ter certeza que o Senhor vai te usar. Amém? E em relação às finanças, eu entrei em crise com o meu esposo, mas nós entendemos um dia que nós tínhamos que ser aprovados, porque o que tinha acontecido conosco tinha sido permissão de Deus e que nós entenderíamos futuramente. Hoje nós continuamos quase que na mesma situação, porém, sabemos quem nós somos em Deus nessa área. Era isso que eu queria deixar aqui registrado. Pastor Jorley, abre seu microfone. Eu, sem querer, fechei seu microfone. Isso. Aí. Desculpa, viu? Não, isso. Cris, Oi. você queria falar? Sim, não, é igual o senhor falou, conforme a gente vai falando, o andamento da aula vai acrescentando, vai caminhando. Espera só um pouquinho. Deixa eu só falar um pouco, pessoal. Não tem como a gente falar sobre aconselhamento se não abrir para conversar, tá certo? Talvez você pode, assim, achar, não, está muito... Não, nós vamos continuar lendo aquilo que está no material, mas precisamos conversar, precisamos falar dos assuntos, porque isso traz à tona, traz à superfície aquilo que nós precisamos saber, tá certo? Só para vocês terem um entendimento do porquê que eu estou deixando que a coisa ande mais um pouco na conversa, tá bom? Fala, Cris.
Cris? A pastora sempre falou sobre autoridade, né? Num determinado assunto, vamos supor, quando eu resolvo aquilo, né? Quando eu consigo passar por aquilo, mas como que é? A palavra de Deus fala que eu tenho autoridade mediante ao nome dele, né? Não sei se o senhor me entendeu a minha pergunta. Sim, entendi. Mas você concorda comigo que quando você passa por uma situação e você vence a situação, você conhece aquela situação? Isso. Aí, por exemplo, Porque eu passei por intrinsecamente... essa situação, aí eu tenho autoridade sobre mim para falar sobre aquilo. Isso. Eu só vou adquirir a autoridade sobre um determinado assunto quando eu passar por ela, né, por aquela situação. Mas a palavra de Deus fala que eu posso expulsar demônios, é dada né? no céu e da terra. Todo mundo sabe. Isso. Como que é isso, pastor? Cris, vamos diminuir ou vamos dividir as coisas e chegar num patamar um pouco menor. Quando a Bíblia fala para nós temos toda a autoridade, é como se fala assim, você está salvo, ponto. Você tem toda a autoridade para expulsar demônio, curar enfermos, você tem toda a autoridade. Está aí na sua frente. Você tem autoridade para isso. Você tomou posse da autoridade? Sim. Você posse disse que a Bíblia está falando? Se tomou posse e você tem discernimento e a unção do Espírito para fazê-lo, faça. Por isso que eu disse que nós precisamos ser honestos. Porque se eu não tomei posse, se eu não compreendo, se eu não entendo que isso como que é isso, como que eu vou fazer? Mesmo tendo autoridade. Porque a autoridade está aí. Ela está na sua frente. Você pode pegar ou não. Ou ela já está em você de qualquer forma. Digamos que você não queira exercer essa autoridade, porque você acha que não tem capacidade para isso. Aí é o seu entendimento. O que eu penso é que é o seguinte, nós precisamos ser honestos em tudo aquilo que nós vamos fazer, mesmo diante daquilo que Deus nos mostra. Por quê? Porque, digamos, a mestra Glaucia, se ela vai dar uma palestra, e ela é super, ultra capacitada para dar uma palestra, e lá, de repente, ou numa situação ou outra, aparece um outro assunto que não tem nada a ver daquilo que ela está falando. Ela pode até falar alguma coisa sobre aquilo, mas ela não entende daquilo que está falando. Vamos dizer, vamos ver se ela, tomara que ela não saiba, né? Porque normalmente você sabe de tudo. Vamos dizer que ela vai saber de energia nuclear. E aí ela tem que falar de energia nuclear. Ela tem autoridade, mas ela não sabe falar sobre energia nuclear. Mas tem autoridade. Digamos que ela tem que falar sobre medicina molecular. Sabe, mestra, de medicina molecular? Eu peço ajuda aos estudantes. Pois é. Ela não vai saber, então. A autoridade está sobre nós. Mas quando você vive, quando você passa, quando você vivencia aquilo que você, do dia a dia, a sua autoridade ela está legítima, ela está totalmente embasada, ela está totalmente ajustada dentro daquilo que é a sua vida. A autoridade nós temos. Como temos salvação, como temos o amor, como temos a graça, como está aí, está na nossa frente. Agora, não é muito melhor a gente estar embasado naquilo que nós vamos fazer? Por exemplo, se eu aconselho alguém sobre amor, como que eu vou aconselhar alguém sobre amor se eu não consigo compreender amor? Eu tenho autoridade. Deus me deu autoridade. Mas como que eu vou falar sobre isso? Se eu não consigo compreender. Entende? Então, assim, entende? Há algumas exceções, Quando, e eu sempre gosto de dizer que quando é para glória de Deus, no algo assim que é extraordinário, sobrenatural, vai acontecer. Quantas histórias você já deve ter ouvido, e eu também ouvi, sobre pessoas que não sabem ler e na Bíblia conseguem ler. Já. Várias histórias dessas. Algo sobrenatural. Quando algo sobrenatural, aí a gente não tem nem como discutir. Porque é sobrenatural. É algo que você não consegue compreender. É algo que você não consegue entender o propósito. Então, assim, o que eu penso é que
quando você vive a situação, você tem autoridade. Quando a gente fala assim, vamos dividir, vamos separar essas autoridades. A autoridade que Deus te dá é a autoridade com A maiúsculo. Vamos falar, vamos fazer uma analogia dessa forma. E quando você vive essa autoridade, é sua autoridade com A minúsculo, da sua vivência terrena, da sua vivência como humano. E aí você consegue passar a pessoa dessa forma, aquilo que você vivenciou. Por exemplo, eu gosto de viver das minhas experiências, né? Por exemplo... Pensei que você ia falar de algum filme. Por exemplo, quando você perde um ente querido, eu vou falar assim, quando você perde um ente querido, muito querido, como você vai conseguir saber ou compreender o mínimo, porque cada um, claro, a dimensão da dor de cada um é diferente. Então, o que para mim a dor, vamos fazer um exemplo, é o tamanho de um guarda-roupa, para você talvez seja o tamanho de um notebook. Mas, quando você perde um ente querido, você passa uma dor muito forte. Você passa uma dor que arranca um pedaço do seu coração. Quando você vê outra pessoa passando a mesma coisa, você consegue compreender aquilo que está acontecendo ali. Então, você sabe o que falar para ela porque você passou. Você sabe passar para ela, seu fulano, eu sei que você está passando isso, e você descreve todos os sentimentos que ela está passando. E quando você descreve todo esse sentimento, a pessoa fala, como assim? A pessoa me conhece? Não, você vivenciou. E a partir do momento que você vivenciou, o Espírito Santo te usa para aquilo. E a unção vem e as coisas são ajustadas na vida da pessoa. Esse é um exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque é o meu exemplo de vida, é o meu exemplo de dor, é o meu exemplo de tristeza, é o meu exemplo de superação de uma dor extrema. Eu até hoje, eu não sei, eu perdi a esposa, eu não quero se perder, né? A Luciane disse que nós vamos morrer juntos. Eu já falei para ela que ela vai viajar na frente e eu viajo atrás. Nós não vamos viajar junto nunca, né? Porque ela disse que nós vamos morrer juntos. Eu falei, não quero não. Fica aqui. Então, assim, é a minha experiência de dor extrema. E eu compreendi na dor extrema que eu precisaria glorificar a Deus. E eu consegui glorificar a Deus dentro das dores mais intensas que eu já tive na minha vida. Então, assim, quando eu vejo outra pessoa passando, eu sei o que ela está passando. Não a intensidade da dor, mas eu sei o que aquilo significa para ela. Por isso que quando nós passamos aquilo, nós temos a autoridade de falar. A autoridade é assim, nós temos o conhecimento, nós temos a experiência, nós temos a vivência daquilo que a pessoa está passando. Por isso que você se torna autoridade sobre ela. Não é aquela autoridade que Deus autoridade da vivência que nós temos, nós vamos embasado na palavra, embasado naquilo que a Bíblia nos dá, orientar. Mas existe um determinado momento, existe uma determinada situação que é necessário entrar com alguma coisa diferente. Não é porque nós somos considerados santos, considerados totalmente livres de situações, totalmente livres de erros, que nós não vamos reconhecer que a medicina pode ser usada em determinados casos. Ela pode ser usada, mas é uma profunda incoerência pensar que a igreja cuida apenas de realidades superficiais, como, por exemplo, alguns pequenos sentimentos de culpa que poderiam ser considerados espirituais. Veja bem, a ideia que se tem é exatamente essa. Você está na igreja, você está lá, você é líder, você é aquilo outro. Normalmente, o que chega em você, o que chega até a sua frente é que eu estou com uma situação de dificuldade com aquele irmão, eu estou com uma situação de dificuldade ali com meu esposo. Algo que seja mais superficial, algo que seja mais simples. Talvez para você, talvez para outro, não para aquela pessoa. Eu entendo isso, não para aquela pessoa. Mas que se a pessoa simplesmente orasse, lesse a Bíblia, fizesse um jejum, buscasse a Deus, aquilo provavelmente conseguiria ser resolvido. Mas nós, como conselheiros, aquelas pessoas que nos procuram, precisam conseguir entender que é mais
mais profundo. Nós vamos mais embaixo, nós vamos mais lá no âmago da situação, mais lá no cerne da situação. Talvez uma situação que pareça simples hoje, à sua frente, que a pessoa mostra para você, pode, no decorrer da conversa, no decorrer daquele aconselhamento, se mostrar algo muito mais profundo daquilo que foi apresentado. Talvez você vai falar com uma pessoa a respeito de uma dificuldade de relacionamento, mas aquilo está voltado para uma história de vida totalmente cheia de problemas, totalmente cheia de situações que levaram àquela situação. Então, o que nós precisamos ter é estar atentos com aquilo que chega até nós. O texto nos afirma que os propósitos estão na superfície, e o aconselhamento bíblico não trata apenas de realidades superficiais, como alguns parecem indicar, mas trata de um propósito que são como águas profundas, que desafia o conselheiro à capacitação bíblica para o exercício de cuidado pastoral, sendo amorosos, pacientes, insistentes, perseverantes no acompanhamento de pessoas, crendo na graça e no poder de Deus, que atinge com a sua palavra, de forma transformadora, as profundidades da existência. Irmãos, quando a gente fala sobre unção, é isso. Quando a gente fala sobre embasamento bíblico, é isso. É você falar com a pessoa, mas atingir a profundidade daquilo que ela precisa. Atingir a profundidade, lá a razão de todo o problema que está aqui nessa superfície. Isso só acontece se você estiver ligado, se você estiver linkado com Deus, se você estiver ali na palavra. E nós precisamos trazer a pessoa a buscar a mesma coisa, a ter o coração voltado para isso, a ter a mente voltada para isso, porque a nossa mente ela é muito fértil. A mestra Glaucia está aí, sabe, e convive com várias pessoas de todos os níveis sociais, com pessoas de altíssimo nível, com pessoas lá mais simples, e sabe o que passa na mente das pessoas, são coisas assim que a gente até duvida. Algumas pessoas que eu tenho experiência, que a gente conhece no decorrer da vida, tem hora que a gente para e fala assim, o que está passando na cabeça dessa pessoa? O que é essa pessoa dessa forma aí? Então, se nós não tivermos a unção de Deus, a unção do Espírito, nós não conseguiremos alcançar esse objetivo. Talvez o Juliano tenha um problema que parece algo superficial, parece algo simples, mas aquilo que ele fala, talvez a expressão, talvez a maneira de se portar, vai te mostrar algo diferente. E outra coisa eu quero indicar para vocês. Talvez a mestra Graça já deve ter lido sobre isso, mas se você puder um dia ler uma literatura a respeito esqueci a palavra. Sobre o comportamento, sobre as ações, sobre aquilo. Leitura corporal, lembrei. Alguma literatura sobre leitura corporal, você vai entender muita coisa em relação às pessoas. Eu não sei se alguém já leu, não sei se alguém já teve acesso a isso, mas quando você percebe dentro da leitura corporal o que está acontecendo, a pessoa te mostra exatinho o que ela quer, exatinho o que ela precisa, na maneira de cruzar as pernas, na maneira de colocar as mãos, na maneira de se portar, na maneira de olhar, para onde olha, quando olha. Tudo isso nos traz, pode falar, tudo isso nos traz um indicativo. Fala, Glaucia. Tem um livro do Pierre Weil, né? O Corpo Fala. É provável que o pastor Luiz e a pastora Luciene, que fizeram psicologia, devem ter tido algum contato com essa literatura. É muito importante. É isso aí que você está falando. Aliás, o corpo nem fala, acho que o corpo grita, né? Grita, mostra e fala sobre todas as coisas, irmãos. Quando você vai estudar sobre a linguagem corporal, ele fala sobre tudo. Sobre como você está, sobre o seu desejo, sobre o que você está pensando, fala o que você está falando, se está certo, se é mentira, se é verdade. Tem um seriado na televisão, eu não lembro o nome dele, mas ele fala de uma pessoa que ele só faz, eu assisti o seriado todo, que eu achei interessante, ele só faz ler a linguagem corporal das pessoas. Minta para mim se for capaz, uma coisa assim, minta
Eu vou pegar depois o nome e vou passar para vocês. Se quiser assistir esse seriado, é um seriado muito bom. Ele fala sobre a linguagem corporal. A pessoa consegue resolver situações através da linguagem corporal. E para nós, isso é muito importante. Isso assim, eu vou falar que é totalmente fundamental, mas é algo que nos agrega um valor muito grande em relação a você lidar com as pessoas. O que é muito fácil quando você entende a linguagem corporal, você percebe se você é bem-vindo, você percebe se você está no caminho correto, você percebe se a pessoa está se abrindo, está tentando se abrir, se ela consegue entender aquilo que você está falando. E isso é importante para nós como conselheiros. Então, assim, se você puder ler, leia. Porque você vai achar, tem ensinamentos maravilhosos para nós. Situações que você vai perceber, nossa, se eu soubesse, eu não teria passado por isso aqui. Vamos seguir aqui em frente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Agora nós vamos até 9h30, né? É isso? Pastor Jorley, eu tenho que dar um intervalinho agora de uns 10 minutos. Eu estava pensando exatamente isso aqui, porque se for até 9h30, nós temos que dar uma paradinha agora. Então vamos dar uma paradinha agora, até retornando 8h54. Tá certo. 8h54. Okay. Tá bom. Todo mundo aí já? O pessoal vai voltando. Pode continuar. Então vamos lá. Bom, no entanto, o texto nos afirma o propósito não estão na superfície. O aconselhamento bíblico não trata apenas de realidades superficiais. Nós falamos sobre isso aqui, né? Outro desafio do conselheiro é buscar por uma abordagem que visa mudança do coração. Isso é algo que precisa ser sobre o Espírito Santo, quando você fala sobre a palavra, o intuito não é nada mais, nada menos do que você levar a pessoa a compreender essa graça, que até a Valéria falou. A compreender a graça é levar a pessoa a compreender o amor de Deus. Quando nós falamos sobre amor, nós temos uma noção assim, de um amor inatingível, algo que nós não conseguimos alcançar. Não é bem assim. Como disse agora há pouco, como se Deus está em nós, e Deus é amor, que fala lá em 1 João, capítulo 4, verso 8, fala que Deus é amor. Então, assim, se Deus está em nós precisamos compreender o amor na ótica de Deus, não na nossa ótica. Tudo que nós procuramos compreender, tudo que nós procuramos entender da palavra, precisa ser na ótica de Deus, não é a nossa ótica. Aí você pode me dizer, mas eu sou ser humano, eu tenho opinião, eu também posso dizer. Eu não discordo de você que você pode dizer. Mas quando nós somos servos, e nós somos chamados para ser servos, nós fazemos a vontade do nosso Senhor. Nós olhamos com os olhos do nosso Senhor, nós fazemos com as mãos do nosso Senhor, e nós caminhamos com as pernas do nosso Deus. Então, assim, você pode até exercer esse direito. Você pode até exercer isto, mas o que vai te trazer satisfação, o que vai te trazer paz, o que vai te trazer alegria é fazer a vontade do Pai. Jesus mesmo falava sobre isso, né? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. Eu faço aquilo que o Pai me diz, eu falo aquilo que o Espírito me ensina. Então, Jesus veio falar exatamente isso. Quando nós nos colocamos naquela mesma posição, nós entendemos que nós fazemos a vontade do Pai. E buscar a pessoa e levar a pessoa à mudança de coração é trazer esse entendimento. O aconselhamento cristão com base nesse texto de Provérbios, ou em outros ricos e profundos textos da Bíblia, tem o desafio de buscar por uma abordagem que visa mudança de coração no ser essencial. O aconselhamento cristão bíblico procura, portanto, ajudar a pessoa em suas necessidades profundas. Isso não significa dizer que se rejeitam outros tipos de ajuda, mas sim que a igreja, com seus ajudadores, tem um papel extremamente relevante na sociedade. Precisamos assumir o desafio da necessidade de uma compreensão mais profunda
das atividades intervencionistas da igreja em situações de conflitos humanos, quer sejam conflitos pessoais, internos, ou conflitos envolvendo a família, a sociedade na qual o sujeito está inserido. Então, assim, foi o que nós falamos agora há pouco. Não é simplesmente a superfície, não é só olhar o rosto do Wesley e perceber que existe algo, e simplesmente isso, não. Existe uma história, existe algo além daquilo que nós estamos vendo. Nós não vamos conseguir ver por nós mesmos. Nós não vamos conseguir compreender isso por nós mesmos. Então, aconselhar é olhar a ótica de Cristo, é olhar pelos olhos de Deus, olhar pelos olhos do Espírito Santo, porque Ele é que tem a capacidade de ir mais fundo, Ele é que tem a capacidade de ir lá no âmago das coisas, é Ele que tem a capacidade de ir lá no cerne e entender, lá na divisão da alma com o Espírito, lá onde é a vontade, é Ele que tem essa capacidade, a palavra de Deus que é vida, ela tem essa capacidade de fazer. Por isso, precisamos estar embasados na Bíblia. Tratar do coração, buscando-se ajuda transformadora em profundidade, é um desafio que exige capacitação para o seu exercício. Como eu estava dizendo agora há pouco. Lidar com realidades profundamente desafiadoras para as pessoas em conflitos não é situação simples. Descer em águas profundas, examinar e reconhecer propósito do coração, muitas vezes envolve mexer em situações dolorosas. Não foi o que eu estava falando agora há pouco? Cada um sabe o que passa, cada um sabe aquilo que viveu. Quando nós mexemos nessa situação, e eu lembro que quando nós começamos o projeto do acampamento dos homens, o objetivo era exatamente esse, levar os homens a uma compreensão da palavra e do papel deles. Eu falei para o Márcio assim, Márcio, nós vamos fazer algo que é muito profundo, nós vamos mexer em situações que são muito profundas, nós não podemos abrir uma porta e não fechá-la. Nós não podemos mexer em algo e não resolver. Nós não podemos mexer em alguma situação que é algo muito importante para a pessoa e aquilo não levar a uma solução. O nosso papel de conselheiro é isso também. Não adianta, por isso que eu falei para a Cris agora há pouco, nós precisamos ser sinceros, de que quando nós vamos mexer com essas situações dolorosas, que às vezes nós vamos deparar com ela, nós precisamos entender e compreender que nós temos que ter o discernimento de que nós conseguiremos, através do Espírito Santo, chegar a um resultado. Se você não tiver lá, o que disse lá atrás, a paciência, se você não tiver perseverança, se você não tiver a vontade, não mexa. Não faça. Porque isso vai trazer situações muito piores do que está acontecendo agora. Muito pior do que ela está vivendo nesse momento. Sabemos que o aconselhamento bíblico em muito discorda das conclusões propostas por Freud, mas é preciso admitir a sua contribuição quando afirmou que os problemas do ser humano não estão na superfície. Ele falou algo que a Bíblia já estava falando. Para Freud, os problemas não estão na superfície, como também não são difíceis de serem trazidos à tona pela pessoa que oferece resistência, como são muito difíceis de trazer à tona para a pessoa que exige resistência a este fato, pois isso é uma situação muito complicada, trazer dores profundas para a superfície, certamente continuará sendo um dos maiores desafios para conselheiros e terapeutas. Quando nós falamos sobre essa superfície, quando nós falamos da profundidade, nós temos que analisar e temos que voltar ao nosso pensamento também para aquilo que é a essência do ser humano. A palavra de Deus fala que nós somos concebidos em pecados, que o pecado é uma raiz que entrou em nós. Mas pelo Jesus Cristo, isso foi quebrado, isso foi arrancado por Jesus. Se nós conseguirmos compreender que por Jesus isso acabou, nós conseguiremos fazer algo melhor na vida de outra pessoa através da palavra. Porque se a pessoa não tiver, nós tivermos essa consciência, a pessoa ter essa consciência, como que você conseguirá levar a pessoa a um entendimento? Como você conseguirá levar a pessoa a saber que a obra da cruz é uma obra regeneradora, é uma obra transformadora, é uma obra restauradora na vida dela, se não for através da palavra. Será feita uma análise bíblica e teológica mais aprofundada em outros capítulos, vamos falar isso mais lá na frente. Aqui basta-se assumir que o aconselhamento bíblico é desafiando a buscar por uma abordagem que tem como objetivo mudança a partir da realidade profunda do coração humano.
Qual é a imagem que você tem de Deus? O que aprendemos? Essa é uma abordagem da profundidade do coração de um ser humano. Porque quando nós falamos sobre isso, quando nós tocamos nesse assunto, sobre a imagem que nós temos de Deus, nós vamos perceber claramente o que a pessoa tem de entendimento disso, o que a pessoa compreende em relação a isso. Porque normalmente nós temos as pessoas, ou nós mesmo, muitas vezes, temos a imagem de Deus daquele ser severo, daquele ser que está ali para castigar, que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos tantas situações dessas, né? E a pessoa, e a nação de Israel andou fora dos caminhos do Senhor e foi ser escravo. E andou fora dos caminhos e foi ser escravo. Aí Deus ouviu e tirou da escravidão. Então, parece que essa narrativa, essa história que nos é contada através da palavra, nos traz uma imagem de Deus muito duro, muito exigente. Não estou dizendo que ele não é exigente, não estou dizendo que ele não haja com seriedade, não é isso. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palavra exatamente sobre isso. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Você vê como que Deus age. Por uma ação de Moisés, ele não entrou ali na terra prometida, ele simplesmente contemplou. Quando Deus fala para ele, não bate na rocha, ele bate na rocha, ali ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Da segunda vez, que ele bateu da primeira, tudo bem, mas na segunda Deus tinha falado para ele não fazer. Então você vê qual é a seriedade, você vê qual é a maneira que Deus faz. Ele é sério. E quando nós levamos a pessoa a entender que Deus é dessa forma, ele pode saber exatamente que, além de ser sério, além de ser correto, além de tratar a palavra dele com a mais alta fidelidade, ele também é amor. Ele também é graça. Ele também nos dá a oportunidade. Ele também nos deu uma obra através do Filho dele para nos aproximar a ele, nos achegar a ele. E isso nós precisamos trazer à memória da pessoa. Nós precisamos trazer à memória daquele que nós estamos aconselhando. Não é algo simplesmente falar por falar, mas é trazer existência, é trazer aquilo que precisa ser dito, precisa ser falado. Então, a pessoa precisa desenvolver essa capacidade de reconhecer Deus. Eu quero que talvez você consiga fazer na sua casa, se você tiver um papel, uma caneta, eu gostaria que você desenhasse um triângulo, meio para mim. Para você desenhar, dá um ok, dá um joia aí. Eu gostaria que você desenhasse um triângulo. Eu quero te dar uma base do que é tudo isso que nós aprendemos, que você aprendeu, desde quando começou o curso, ou talvez da sua vida cotidiana, mas para te dar uma base do que é uma base teológica de aconselhamento, uma base teológica daquilo que você vai trazer. Você vai dividir esse triângulo aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis. Divide aí. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vão ser 6 níveis. Divide em 6 níveis para você ver. A base. Qual que é? A primeiro nível, lá embaixo, a base, ela é o cânon, ou os livros, né? A Bíblia. Inspiração inerrante, autoridade e suficiência. Quando você passa por um segundo nível, eu estou te dando uma base, uma pirâmide de base do que é o aconselhamento, base teológica. O segundo nível, ela fala sobre a hermenêutica. Ela fala sobre a ciência, a técnica do objetivo de interpretação dos textos, né? Ela traz para você um método gramático histórico, é a hermenêutica. No nível 3, que está mais acima aqui um pouquinho, fala sobre a exegese. É uma interpretação mais profunda, uma interpretação mais afinada, mais afilada do texto, daquilo que você buscou. O quarto nível fala sobre a teologia bíblica, declarações proposicionais e doutrinas. Isso é a teologia bíblica. No quinto nível, está lá quase em cima da pirâmide. Ela fala sobre a teologia sistemática, unifica frutos da teologia bíblica para um todo útil. E bem em cima, o topo da sua pirâmide, é a teologia prática, como mudar e crescer. Essa é uma pirâmide que você pode conseguir compreender o que é você buscar a palavra, se capacitar na palavra para aconselhar, para trazer à pessoa o entendimento daquilo que precisa.
A figura representa a seguinte afirmação: as Escrituras são única e completamente a inerrante e legítima palavra de Deus. É o nível 1. O nível lá embaixo. É fonte de autoridade máxima e suficiência para aconselhamento, desde que estudada, interpretada e aplicada corretamente no poder do Espírito de Deus, de modo específico ao conselheiro. Essa verdade, mais do que qualquer outra, distingue o aconselhamento bíblico de todas as outras práticas de aconselhamento. Então, ele já fala que tudo isso do que está nessa pirâmide. O nosso desejo, a nossa vontade, aquilo que precisamos é exatamente isso. A Bíblia precisa ser estudada, ela precisa ser interpretada e aplicada corretamente. O poder do Espírito Santo de Deus, de modo específico, ao aconselhado. Você vai ministrar aquilo que você aprendeu, você vai ministrar aquilo que você viu, aquilo que você venceu àquela pessoa que você está aconselhando. Mas isso tudo dentro da palavra, tá certo? É só um apêndicezinho que eu busquei aqui para você ter uma ideia dessa base teológica daquilo que é o aconselhamento bíblico. Qual é uma outra característica? Desenvolver com sabedoria ações diagnósticas. Quando a gente fala ações diagnósticas, a gente está falando de conseguir compreender e identificar o que a pessoa está passando. Conseguir compreender e identificar o que ela está querendo. Compreender e identificar aquilo que ela busca quando ela te procura para um aconselhamento. Desponta-se como promessa alvissareira para os servos do Senhor, que procuram ajudar com o aconselhamento bíblico, a afirmação de Provérbios, de que é possível trazer à tona os propósitos do coração. É possível descobrir as intenções do coração e intervir nelas com a graça de Deus. O homem de inteligência sabe descobri-los, assim diz o texto lá. É uma afirmação tremenda e surpreendente à pessoa que teme o Senhor, que tem dele a sabedoria para entrar nas águas profundas e descobrir o desejo mais profundos e escondidos no ser. Você veja bem, o texto fala que ele vai entrar nas águas profundas. E eu gosto dessa alusão, eu disse lá o dia que eu estava dando a palavra sobre a vida, sobre esse entrar nas águas profundas, sobre esse estar no Espírito Santo, estar na vontade, estar dentro daquilo que precisamos e almejamos de Deus. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre aquele filme do apóstolo Paulo, quando ele fala que o homem, num barco, num oceano, ele vai e pega um pouco de água nas mãos. Eu sei que eu consigo vender cada um com uns $100. Pastor Jorley, de novo eu tirei eu fui mutar outro fone e mutei o seu microfone. Desculpa, por favor. Como é que é para você? Você fica feliz? Volta seu fone, pastor Jorley. Seu microfone. Aí, deu. Deu? Deu. Estão me ouvindo? Sim. Tá, beleza. Então, assim, eu falo sobre a pessoa precisa entrar em águas profundas. Quando você vai aconselhar, quando você busca a pessoa te procura, você vai aprofundar, você vai mergulhar. E eu estava falando sobre a experiência de Paulo, quando ele fala do desejo, daquilo que o homem procura, que muitas vezes ele não tem uma noção do que é essa imensidão do amor, da graça, daquilo que Deus tem para nós. Quando eu falo daquele filme do apóstolo Paulo, eu falo exatamente dessa experiência que ele fala lá, que é como se o homem estivesse dentro de um barco e fosse no meio do oceano e colocasse um pouco de água nas mãos. É isso que ele almeja, imaginando que é a graça, que é o amor, que é tudo que Deus tem para ele. E quando ele fecha as mãos, a água vai saindo pelos dedos. E, na realidade, nós precisamos almejar estar dentro do oceano, mergulhado no oceano, porque todo aquele oceano é a graça, o amor, aquilo que Deus tem para nós. Então, na realidade, seria você pegar a pessoa e jogar lá dentro da água. Mas você está junto com ela dentro da água. Você aprofunda com ela dentro da água e vai atrás de buscar as soluções, buscar aquilo que precisa ser feito através do Espírito. Sabemos que, na verdade, só o Senhor, por sua graça, sonda os corações. Lá em Jeremias, alguém pode abrir? Não, eu vou abrir aqui, pode deixar. Jeremias 17, é um texto até conhecido. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim:
O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para compensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, assim, só Deus, irmãos. Por isso, quando a gente fala que precisa ter unção, precisa buscar a Deus, e nós vamos bater isso constantemente, que sem isso não tem como. Sem esta unção não tem como. Sem esta unção você não vai alcançar um objetivo necessário para aquela vida. Deus não colocou uma pessoa na sua frente para você tratá-la de uma maneira simples, de uma maneira de qualquer forma. Eu vejo, por exemplo, na experiência, eu vejo a minha mulher, a pastora Luciene Cardoso, eu vejo que sempre assim, trata e tal. Mas eu vejo também a pastora Luciene Almeida, quando ela para falar com a pessoa, ela para. E a gente conhece que o pastor Luciene, o pastor Luiz, eles têm gente assim, né? Aos outros para conversar o tempo todo. Até que o escuta acaba, eu nem paro lá para conversar com eles, porque não dá nem tempo, né? Não tem nem jeito. Mas você percebe que existe uma atenção. Você volta a atenção. Quando eu falei a respeito da linguagem corporal, é exatamente isso. Quando você para e olha para a pessoa, ela fala, pera um pouco, a pessoa está me ouvindo. A pessoa está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Isso é começar já a mergulhar junto com ela. É começar já a andar naquele propósito que ela veio te buscar, que ela veio buscar o aconselhamento. Lá em Romanos 8, 27, ele diz assim, ó, Romanos 8, 27. E aquele que são dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que você vai procurar está de acordo com a vontade de Deus. Quando você tem unção, é a vontade de Deus que prevalece. Quando você tem unção, é a vontade de Deus que vai à frente. Então, não adianta nós buscarmos de nós mesmos. Então, quando você busca de Deus, não há engano. O texto de Jeremias fala sobre isso, que o coração do homem é enganoso. Mas quando você busca de Deus, não há esse engano. E com isso em mente, é com isso que em mente que Davi clamava, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso aqui nós deveríamos falar nós mesmos. Quando nós chegarmos a uma situação dessa, Senhor, sonda aqui, olha aqui o meu coração, veja o que está passando, veja o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque daqui a pouco eu estarei ali falando. Eu sempre falo aqui em casa, quando eu tenho uma palavra para dar um domingo, tenho uma palavra para dar em qualquer culto, eu fico naquela de, Senhor, o que está acontecendo? O que é? Como que é? Me dá uma palavra, fala o que o teu povo precisa, fala o que está no meu coração, fala comigo. Por quê? Porque nós precisamos buscar de Deus. Eu não consigo falar a alguém, eu não consigo dar uma direção a alguém se não for dentro da palavra e dentro da unção de Deus. Nós não alcançaremos o objetivo que precisamos. O Senhor é aquele que vê, conhece e sonda e que tem poder para nos guiar por caminhos mais altos, mais sublimes, mais dignos, mais saudáveis. Ele pode nos guiar pelo caminho eterno. Paul Wilson, refletindo sobre se é certo falar de coração, já que a Bíblia ensina que o coração não pode ser conhecido, exceto por Deus, para ele diz assim, ninguém, a não ser Deus, pode ver, explicar, controlar ou transformar o coração e as escolhas de uma pessoa. Irmãos, não tem como ser. Você não vai conseguir, através do seu conhecimento próprio, daquilo que você tem, conseguir levar uma pessoa ao resultado que Deus precisa, se não for através da palavra. O texto de Provérbios 25, no entanto, revela-nos que o Senhor nos capacita como homens e mulheres de Deus, com sua sabedoria, inteligência, né, sabedoria espiritual, por meio de sua palavra, numa vida de oração e dependência do Espírito Santo, a entrar em águas profundas com as pessoas, firmados no poder da sua graça, interpretar e descobrir os propósitos ou intenções do coração. Águas profundas pode se referir a algumas verdades profundamente escondidas no coração. E declara-se que a pessoa sábia é vista como alguém que é capaz de trazer para a superfície essa verdade. Então, você quer ser sábio? Você quer ter êxito na hora de aconselhar? Busca Deus. Busca o Espírito. Busca a unção. Se aprofunda. Mesmo que você tenha que aprofundar com a pessoa no problema.
mesmo que você tenha que ir lá no mais profundo daquilo que está passando, você precisa buscar de Deus. Você precisa ter de Deus a direção, você precisa ter de Deus o relacionamento. Isso nos conduz para a compreensão de que o aconselhamento bíblico tem sua abordagem, propósito de mudança. Isso é necessário porque o ministério do Evangelho proclama que em Cristo existe uma esperança futura e uma realidade presente que pode experimentar renovação. O Evangelho tem como um de seus principais temas a mudança das pessoas e de seu relacionamento pela graça de Deus manifesta em Cristo, que em Cristo opera em nós pelo Espírito Santo. Então, quando você busca, ou quando a pessoa te busca, quando você tem o propósito, o aconselhamento, e isso, vocês todos, nós todos temos esse propósito, porque nós somos formados para isso, nós somos levados a isso através do Espírito, através das nossas experiências, através daquilo que nós vivenciamos, nós somos levados a ser pessoas que são procuradas para aconselhamento. Somos levados a isso. Só que nós só vamos conseguir isso pela graça de Deus. Nós só vamos conseguir isso pelo aquilo que Deus tem falado para nós. O texto é bem claro em dizer, o Evangelho tem como seus principais temas mudança de pessoas e de relacionamentos. Então, quando eu li esse livro, estava lendo esse livro sobre o que é o aconselhamento a partir da cruz, ele fala exatamente isso, que o nosso ensinamento, que aquilo que nós precisamos compreender, o Evangelho nos traz tudo isso. Quando a gente fala em Evangelho, a gente está falando só dos 4 Evangelhos, a gente está falando da Bíblia. Ele nos traz o ensinamento para isso. Quantas preciosidade de lições, que preciosidade de ensinamento nós nos temos nas cartas paulinas. Então, eu até estava falando com uma pessoa essa semana passada, você quer melhorar, você quer andar um pouco mais? Lê lá Gálatas, Efésios e Colossenses. Lê essas 3 cartas, você vai perceber esses ensinamentos para nós que pode levar para a vida inteira, pode levar para tudo aquilo que nós passamos, para tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Então, assim, a palavra ela traz isso, o Evangelho nos traz essa capacidade de mudança de relacionamento e mudança de coração. O conselheiro, como aquele que ministra o Evangelho da graça, empenha-se em conduzir o aconselhado na direção divina e assume algumas pressuposições básicas. Olha bem, preste bem atenção nisso. Deus criou cada pessoa, correto? O pecado prejudicou cada pessoa. Deus fez provisão para que houvesse mudança. Não é isso? Deus não nos criou? Criou. Nós não pecamos? Pecamos. Mas Ele nos dá o escape. Mas Ele nos dá a solução. Ele nos dá a regeneração. Ele nos dá a salvação através de Cristo Jesus. A igreja, para isso, precisa crer e assumir atitudes diante das fontes espirituais providas por Deus. Paulo nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para edificação na justiça. Está lá em 2 Timóteo 3,16. É urgente a necessidade de redescobrirmos o aconselhamento bíblico e recolocarmos a palavra de Deus em seu lugar de direito como supremo árbitro e reparador dos pensamentos e intenção do coração. Você quer ler sobre isso aqui? Vamos lá em Hebreus 4:12. Lá fala assim, ó. Vai falar que o texto nós estávamos lá atrás. 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando ela entra até a divisão da alma e do espírito, ela vai entrar lá na sua vontade. É ali onde se faz a separação. É ali onde se faz a diferença. Porque o Espírito vem até nós, através do nosso coração, se é processado na mente, para o nosso coração. Mas para que isso faça, para que isso exerça algo em nosso corpo, precisa da vontade acontecer. O Espírito age aí. Quando a palavra de Deus vem, ela exerce dentro da sua vontade uma influência que faz mudar, que faz transformar, que faz com que você entenda que você precisa dele. A palavra é para isso. Fundamentos do aconselhamento bíblico. Não vai dar tempo de a gente falar muita coisa aqui, não. A busca por uma definição de aconselhamento bíblico exige a compreensão de que o próprio Deus chama de aconselhamento a sua palavra. Nós temos falado assim desde o começo. O aconselhamento é a palavra.
Quando buscamos desenvolver essa tarefa, primeiramente, nos deparamos com o fato de que não há apenas um termo usado no grego para aconselhamento. Alguns termos importantes utilizados pelos autores bíblicos que nos ajudam nessa caminhada. Os termos mais conhecidos são paracaléu, que aparece 109 vezes no Novo Testamento, e nautetel. Os aspectos nautéticos do aconselhamento bíblico. A palavra nautécia aparece na Bíblia com o sentido de chamar a atenção para, por implicação, leve repreensão ou advertência. A partir de nous, intelecto, mente. É um derivado da outra palavra, que eu não consigo falar isso aqui. Titemi, se não me engano, eu acho que é isso mesmo. Colocar raízes. Então, ele vai falando que várias coisas a respeito dessa palavra. Assim, verificamos que nautetel deriva-se de duas palavras, naus, mente, e titemi, colocar. E descreve o exercer influência sobre o naus, sobre a mente, né? Dando a entender que há resistência. Através da demonstração, conselho, advertência, lembrança, ensino, incitação, uma pessoa pode ser corrigida para longe de seus caminhos errados, e seu comportamento pode ser corrigido. Nautetel tem a ver com a vontade e os sentimentos dos homens. É significativo que nautetel não traz a ideia de punição, menos ainda de castigo. Quando nós falamos sobre isso aqui, e sempre nós temos que ter a noção disso, quando eu falei lá atrás, que a ideia que nós temos de Deus, e muitas pessoas têm, principalmente aqueles que tiveram problemas com os pais, que tiveram um relacionamento mais difícil com os pais, com o pai principalmente, a imagem dele de Deus é um pouco distorcida. A imagem dele de Deus é algo que parece muito com aquela imagem que ele tem lá do pai. Então, há uma dificuldade. Quando você traz para a Bíblia, quando você traz para o conhecimento da palavra, é preciso corrigir essa visão. É preciso corrigir essa imagem que a pessoa tem a respeito de Deus. E quando a gente fala sobre essas palavras, está aqui o nautetel, não é para que você venha trazer castigo, não é para que você venha trazer uma punição, não é para que você venha trazer a ele uma indulgência, não é isso. É para você venha mostrar para ele que Deus é graça. É que você venha mostrar para ele que apesar do sofrimento que ele teve, apesar das dificuldades que ele teve, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E isso precisa ficar bem claro. Irmãos, as pessoas, quando nós conversamos com as pessoas, existe um sentimento muito duro, existe um sentimento muito engessado a respeito de Deus. Não podemos colocar a culpa toda na pessoa, mas pelos nossos ensinamentos, daquilo que nós vivenciamos. Eu, por exemplo, eu vim de uma igreja já bem mais, não sei aqui se alguém tem 46 anos de crente, que é mais ou menos o que eu tenho, 46 anos de igreja, mas eu vi coisas e ouvi coisas que hoje eu olho para trás e falei, Deus amado, como se ensinava esse tipo de coisa? Como se ensinava essas coisas? Trazendo a imagem de um Deus carrasco. E isso, quando o pai, que você confronta com a pessoa, que o pai tem a mesma situação, faz as mesmas coisas, é difícil acreditar em Deus. É difícil crer que Deus pode fazer algo. É difícil acreditar que Deus é amor. E você vai lidar com essas pessoas. Então, você não vai levar isso a um castigo. Não vai levar a pessoa a falar, não, você precisa de fazer uma penitência. Você precisa de fazer algo para que isso saia. Não existe isso. No aconselhamento bíblico, no aconselhamento pastoral, nós levamos a pessoa ao entendimento da graça. Nós levamos a pessoa ao entendimento do que é o amor de Deus. E isso é o mais importante. Na Septuaginta, o emprego no nautetel aparece com o sentido de corrigir, repreender, somente na literatura sapiensal. Aí sim, vou deixar para frente. O termo é encontrado apenas nas epístolas de Paulo e em Atos 20:31, onde Lucas relata um discurso também de Paulo, o substantivo aconselhamento. Observe o uso de nautetel e suas variações na teologia paulina. O apóstolo trabalhou em Éfeso como um líder eclesiástico exemplar, com zelo constante para a vida continuada da igreja, tomando cuidado com cada discípulo individualmente, ele amoestando com lágrimas, da mesma forma admoesta os líderes da igreja de Corinto com seus filhos amados, ainda que precise lhe escrever com correção e crítica. Isso se faz por causa de seu amor por eles e para o próprio bem deles. Aqui, Cristina,
a gente vê exatamente isso. Não é pelo fato de amar, não é pelo fato de ser filhos que não se corrige, que não se admoesta, que não se faz uma crítica. Eu não gosto muito dessa expressão crítica construtiva, porque toda crítica é crítica, mas existe essa expressão aí fora, tá, da crítica construtiva. Mas vamos trazer isso aqui para uma outra palavra, vamos trazer isso aqui para uma outra situação, que ali ele traz as observações que precisam ser feitas, que precisam ser mudadas. Paulo faz isso nas cartas dele. Quando você lê as cartas, você vê exatamente ele trazendo a pessoa a um arrependimento, trazendo a pessoa a uma conversão, trazendo a pessoa a voltar a andar naquilo que foi ensinado, naquilo que foi mostrado. Quando ele fala em Gálatas, ele fala exatamente sobre isso. E como as pessoas poderiam voltar àquilo que eles estavam praticando antigamente se já conheciam a graça. É o nosso papel como conselheiro, exatamente fazer isso, exatamente trazer a compreensão dessa graça de Deus. Aí, em Colossenses 1, 28 e 3, 16, nós até junto com didasco. Aí nós já temos outra palavra, didasco, com a referência à proclamação de Cristo. A advertência e o ensino andam inseparavelmente juntos, como contrapartida constante do conhecimento e da ação. O alvo desse ministério de ensinar e advertir é a maturidade em Cristo. Em Colossenses 1, 28, fala sobre isso. É uma tarefa importante dos apóstolos, líderes da igreja, anciãos, admoestar os membros da igreja. Esse didasco é ensinar, com uma outra finalidade de instruir. É isso que significa esse didasco. A igreja deve aceitar e reconhecer esse ministério com o amor. 1 Tessalonicenses 5:12. A administração como uma forma de aconselhamento espiritual também é a tarefa de cada membro da igreja, um para com o outro. Nós estávamos falando exatamente isso agora há pouco. Falei lá atrás que aqui nós vamos ver que a igreja tem um papel fundamental para que o aconselhamento exista. Quando a gente fala igreja, a gente não fala simplesmente templo, a gente não fala construção, a gente fala corpo. O corpo é necessário. A construção, ela se faz necessária adiante, mas a construção do corpo, a fortaleza do corpo, o embasamento do corpo, isso traz para nós, ou traz para as pessoas, uma segurança de se chegar e se pedir um conselho, de se chegar e se falar a respeito, de se colocar os seus problemas para fora. Então, assim, nós precisamos compreender que a igreja tem um papel importante. E esse papel, ele traz para nós a possibilidade de trazer as pessoas, de buscar as pessoas e trazer a um local, para que a gente possa ali tratar, ali cuidar, ali fazer com que a palavra de Deus exerça uma influência duradoura na pessoa, uma influência transformadora na pessoa. Tá bom? Eu vou deixar hoje até aqui e gostaria que vocês lessem o capítulo 2 da nossa apostila. E nós vamos falar a respeito deste capítulo 2. Vou terminar um pouquinho esse 1 na próxima aula e nós vamos falar sobre esse capítulo 2, para que a gente possa interagir um pouco mais. Eu estou achando todo mundo muito calado, gosto mais de conversa, para a gente trazer. Esse assunto não pode ser só uma leitura. Eu vou deixar isso para vocês. Ele não pode ser só uma leitura. Não adianta só eu falar. Então, eu gostaria que vocês participassem, para que a gente pudesse puxar as coisas e trazer ensinamento, trazer compreensão de tudo aquilo que a gente está lendo, tá certo? Pelo que eu sei, a aula vai até 9h30, não é isso, Guilherme? Isso. Isso. Quando precisar dar uma esticadinha, a gente libera. Tá, hoje, como é a primeira, vamos ficar até 9h30, né? Vamos cumprir, né? Aprender. Vamos ser certinho, né, hoje? Certinho. Vamos ser certinho. E aí, irmãos, eu quero pedir para vocês, assim, de todo o coração. Eu sei que não é fácil, eu sei que o dia a dia a gente tem tantas lutas, e se a gente for falar de luta aqui, a gente vai ficar até o final do ano conversando. Mas, assim, procure ler, procure estudar sobre isso aqui. Porque tudo que, igual eu disse lá no começo, tudo que você aprendeu até agora vai desaguar aqui. Tudo que você viu lá vai desaguar no aconselhamento. Tá? Que você possa realmente, em nome de Jesus, buscar de Deus unção, graça, buscar de Deus conhecimento,
A palavra de Deus fala em Provérbios que nós devemos buscar de Deus sabedoria. Eu gosto sempre de dizer que o conceito de sabedoria vem de Deus. Inteligência busca. A gente lê, a gente é capacitado, isso é inteligência. Mas quando há sabedoria, Deus usa a sua inteligência, aquilo que você foi capacitado, aquilo que você buscou, para exercer a obra dele. Então, assim, busque o conhecimento para que Deus possa te dar sabedoria, para que Deus possa te dar a capacidade de ajudar pessoas, tá bom? Vamos orar? Eu quero agradecer a paciência de vocês hoje. Talvez não é da maneira que vocês estão acostumados, mas é assim que nós vamos lidar daqui para frente nessas 4 aulas. E eu gostaria que vocês abrissem o coração sempre, pudesse falar, pudesse comentar. Eu sei que cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus problemas, mas nós vamos aprender juntos. E juntos, com certeza, nós vamos vencer essa etapa, tá bom? Quem quer orar para nós para encerrar? Ninguém? Eu vou orar. Bom, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, por este momento. Sei, ó Deus, que o teu Espírito Santo tem muita coisa a nos ensinar. Sei que o teu Espírito Santo tem muitas coisas, ó Deus, a nos orientar, ó Deus, a respeito de aconselhamento, a respeito, ó Deus, de lidar com as dores, de lidar com os problemas, de lidar, ó Deus, querido, com uma vida, de lidar, ó Deus, com uma realidade, ó Pai, que é diferente da nossa, que é diferente daquilo que vivemos, Senhor. Pai, eu sei que através da letra, o Senhor pode nos dar, ó Deus querido, a capacitação intelectual, mas através do teu Espírito, o Senhor nos dá, ó Deus, a sabedoria para seguir em frente e ajudar as pessoas. Que cada um tenha, ó Deus, uma semana abençoada, cada um tenha uma semana cheia da tua graça, que o Senhor possa abençoar e dirigir a vida de cada um nesses dias para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Cláudio. Pastor Jorley, eu queria só agradecer, viu? Uma aula muito boa. Parabéns, pastor Jorley, uma aula excelente. Depois eu converso com o pastor no privado lá de algumas questões que eu vou falar aqui agora com esse pessoal. Muita gente não compreendeu a forma como o pastor Fernando pediu o envio das atividades. Ele pediu que fossem enviados por e-mail, né? Que é aquela ficha que o pastor Moacir criou para o FCF, declarando a realização das atividades, mais o gabarito do livro. Tá? É porque a gente teve alguns professores que pediu só a declaração de realização, mas o pastor Fernando, ele quer que a gente envie o gabarito. Tá? Então, quem não enviou o gabarito, por favor, envie. Ele deve dar mais um tempinho aí para a gente enviar. Tá bom? E quem já enviou, joia, joia.